Lá em 2 Timóteo 1,6 está escrito assim: por essa razão, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, mediante a posição da... Por essa razão, te lembro que desperte o dom que há em ti. Despertar o dom que há em ti já é algo que está dentro de nós. É algo que foi depositado na minha vida e na sua vida, esses dons. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos um pacote completo. E nesse pacote completo tem os dons que Deus depositou sobre a igreja, sobre a sua vida. E é muito importante que a gente entenda e compreenda a respeito dos dons que foi depositado em nossa vida para que o corpo de Cristo funcione bem. Paulo lá em Coríntios, ele fala a respeito do corpo, né? E cada um aqui foi chamado para assumir o seu corpo, o seu lugar no corpo de Cristo. Sabe? Eu quero instigar você hoje a você exercer o chamado de Deus para a sua vida, o dom que há dentro de você, o dom que está aí dentro de você e porventura, por algum acaso, ele estava adormecido, mas agora é tempo de você colocar ele para fora, deixar esse leão, essa leoa que está dentro de você sair para fora. Nós não podemos deixar com que esses dons ele fiquem adormecidos dentro de nós. Nós precisamos colocar eles em evidência, colocar eles em operação, para que o corpo de Cristo ele funcione bem. E a palavra de Deus fala que para que a igreja ela funcione bem, que o corpo de Cristo funcione bem, tem que se manifestar os dons na nossa vida. Cada um que é chamado para uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um que foi chamado para um propósito. Cada um aqui é importante na sua tarefa no corpo de Cristo. A maioria das minhas ministrações, eu sempre vou instigar você a sair da sua zona de conforto. Eu vou sempre instigar você a sair da sua zona de conforto. Movimentar você. Porque água parada dá bicho. Nós somos córregos. Nós somos rios. Dentro de nós há um rio vivo. E nós não podemos ficar parados. Então como é que eu ativo esse dom que há dentro de mim, pastor? Vamos lá para 1 Coríntios 12:1. Pode aumentar aqui um pouquinho para ele. 1 Coríntios 12, vou ler aqui no 4. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé pelo Espírito, o mesmo Espírito. A outros, dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedades em línguas, e outras ainda interpretações de línguas. Aqui ele está falando que cada um aqui recebeu um dom, e com certeza Deus tem comunicado no seu coração o dom que há dentro de você. E a palavra de Deus fala assim: reaviva o dom que há dentro de você. O que é reavivar? É acordar, é sacudir, é colocar em movimento o dom que há dentro de você. Muitas das vezes a gente tem ofuscado esses dons que foram nos depositados sobre nossa vida. E muitas vezes a gente já até pode ter operado algum momento na nossa vida, mas por algum motivo nós deixamos de operar, de praticar esses dons na nossa vida e ele adormeceu. Hoje eu estava falando com meu pai mora lá no Japão, estava falando com ele a respeito desse assunto, a respeito de avivamento, reavivar os dons que há nele. Estava instigando meu pai para ativar os dons que há nele. E ele comentando comigo: olha, aquele tempo, tal, aquele tempo. Eu falei: pai, nós não podemos viver do passado, nós precisamos viver o futuro. Nós precisamos viver o presente agora. Os dons é para agora. O que passou já passou, mas nós precisamos de viver de experiências o agora, o hoje. E por muitas das vezes o mundo ele tem abafado esses dons que Deus tem depositado na nossa vida. Sendo que é esses dons que vai fazer com que a igreja ela funcione bem. Então os dons têm que estar em operação na nossa vida. Tem que estar em operação na nossa igreja. Tem que estar em operação no dia de hoje. É para o dia de hoje, aqui está escrito. É para o dia de hoje os dons. Então qual o dom que foi depositado na sua vida? Qual o talento que foi depositado para você realizar? Você cooperar no corpo de Cristo? O que você tem feito? Se você sabe a respeito do seu dom, que você foi chamado, o que você tem feito com esse dom que está em sua vida? Se você foi chamado para pregar o evangelho, prega o evangelho com toda intensidade. Se você foi chamado para ministrar, para ensino, um mestre ensina com autoridade.
Se você foi chamado para pastorear, pastoreia. Ah, pastor, mas eu preciso de um pouco. Não precisa de pouco. Você pastoreia as pessoas que estão ao seu redor. Começa desse jeito. Eu nunca desejei estar aqui. São consequências daquilo que eu não parei lá atrás. São consequências de onde tinha um grupo de pessoas que estava ali pastoreando, ensinando, instruindo. E isso foi me levando de degrau em degrau até chegar nesse ponto aqui. E eu não vou parar aqui. Eu vou avançar cada vez mais. Se você tem um chamado de profetizar, de proferir, discernimento de espírito, meu filho, você tem um dom maravilhoso na sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus abençoar o corpo de Cristo. Deixa Deus ser bom através de você. Mas será que é Deus? Às vezes a gente fica acanhado. Será que é Deus que está falando? Eu não conheço. Você não precisa conhecer. Nós somos só vasos na mão do oleiro. E enquanto você não se permitir ser usado, você vai retrair aquilo que Deus tem depositado na sua vida. E você vai estar estagnando. A fonte que era para estar jorrando de você, você vai estar limitando Deus operar na sua vida, através da sua vida. Não deixe Deus te usar. Mesmo que você vá engatinhando, que você não saiba muito como usar esses dons. É novidade para você, mas deixa Deus te usar. Existe um filtro para isso. Isso você vai conseguir o quê? Com a palavra de Deus. Com a maturidade na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente pega aquele dom ali e vou profetizar e acaba a gente falando besteira. Ao invés de profetizar, a gente fica falando coisas da nossa mente, não canalizando a fonte correta. Então, quando você for profetizar, por exemplo, você tem que saber, a sua profecia tem que estar coerente com a palavra de Deus. Pastor, mas eu posso profetizar a qualquer momento? Tem um momento e um modo de como fazer isso, com maturidade. Paulo instrui a igreja que quando uma pessoa estiver falando, profetizando, as outras calem a boca, escuta que aquele profeta está falando, e no máximo num culto pode profetizar sobre a mesma coisa 3 vezes. Então é tudo com ordem e decência. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu creio que Deus quer nos levar, está nos instigando para a gente ir para níveis maiores. Níveis maiores. Águas mais profundas. Deus tem nos chamado. Isso é que queima no meu coração. Eu não sei se você está satisfeito com o nível que você está, mas eu não estou. Eu não estou satisfeito com o nível de espiritualidade que eu estou. E ser espiritual não significa você estar flutuando. Ah, meu Deus, eu estou flutuando. Não. É tudo com ordem e decência. Ah, eu sou espiritual. Eu sou acima das pessoas. Eu acima da média. Quem disse isso? As pessoas espirituais são aquelas que mais servem o corpo de Cristo. É aquela pessoa que serve nos bastidores, é aquela pessoa que está servindo as pessoas, onde que ninguém se quer servir, é aquela pessoa que está ali servindo. Aleluia! O próprio Jesus falava, se você quer ser grande, seja o menor deles, sirva. Eita glória! Eu creio que essa palavra veio do momento certo, para o culto certo, porque esse momento aqui Deus quer nos esticar para níveis maiores. Deus quer nos esticar para águas mais profundas. Eu tenho expectativa que isso aqui vai pipocar. Eu tenho expectativa de que aqui vai sair pessoas paralíticos andando. Eu tenho expectativa que aqui vai ter interpretações de línguas, profecias. Eu tenho expectativa que os milagres irão acontecer. Eu tenho expectativa que as pessoas do bairro aqui vai saber a respeito daqui e vai trazer os aleijados, vai trazer os cegos, vai trazer os coxos, vai jogar tudo aí na frente, a gente vai expor as mãos, as pessoas vão ser curadas. Essa é a minha expectativa. Eita glória a Deus. Essa é a minha expectativa. E quando eu falo disso, eu vibro. O coração vibra. Eu não sei você, mas eu odeio doença. Eu odeio doença. Doença não foi feita para a gente. Não foi feita para os filhos de Deus. Não foi feita. Então eu tenho ódio mesmo. Eu tenho raiva de doença. Então a oportunidade que eu tenho quando eu vejo uma pessoa paralítica, uma pessoa de cadeira de roda, uma pessoa que tem alguma debilidade, eu sempre falo, está curado em nome de Jesus. Nesse cara não está ouvindo, mas eu lanço a palavra, está curado em nome de Jesus. Seja curado agora. Levante dessa cadeira. Ativa, reaviva o dom que há dentro de você. Não fique acomodado, não fique na sua zona de conforto. É isso que o mundo, é isso que tudo está se programando para fazer com que as igrejas elas fiquem acomodadas. Tem se levantado contra a igreja para abafar a igreja, o poder que a igreja carrega. Sabia que através desses dons, sabia que através desses milagres, dessas curas, é onde que as pessoas vão vir, vão ser atraídas.
As pessoas têm que ver na nossa vida esses dons em operação. Ah, mas eu tenho vergonha de orar em línguas, pastor. Meu amigo, você tem vergonha de falar com Deus? Quando você começa a falar em línguas, meu filho, você não precisa sair correndo doido, não. Lascar a cabeça na parede, não precisa. Você tem domínio. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, eu tenho domínio sobre aquilo que está fluindo de mim. Pastor, mas é tão poderoso que eu não consigo me segurar. Quem disse? Não existe isso. Você está entendendo? Aleluia! Vamos continuar. Estou lendo Bíblia. No 12. 1 Coríntios 12, 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito para construir um só quê? Corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disse, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a vontade dele. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecerem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Ou seja, ele está falando aqui que cada um aqui tem um chamado, como eu estava falando para vocês. Cada um aqui para cumprir o plano que Deus tem para o corpo de Cristo. E muitas das vezes a gente fica querendo assumir lugares que nós não fomos chamados. Aí é onde está o erro. Porque nós não vamos funcionar na nossa totalidade. Porque, por exemplo, se eu fui chamado para ser um braço, porque eu quero ser perna. Se eu fui chamado para ser um olho, porque eu quero ser a minha mão. Ah não, mas ser a orelha é mais bonita. Eu quero estar na orelha, lá na cabeça, lá no topo. Não quero ser lá no pé, não, que as pessoas pisem em cima de mim, se apoiem em cima de mim. Meu amigo, você está fazendo um excelente trabalho com isso. Se não fosse o pé, nós não conseguiríamos equilibrar, nós não conseguiríamos andar, nós não conseguiríamos colocar uma base, força. Então o pé é essencial. Todos nós somos essenciais. Mesmo aquele que está lá no pastor, mesmo aquele que aparentemente está lá escondido, lá atrás das malhadas. Aqui está falando que você é o mais precioso. Nós devemos guardar com toda a excelência os órgãos vitais. Aleluia! Então, meu querido, não pense que você não se encaixa nesse corpo, porque você se encaixa sim. Você foi feito para funcionar bem. Você foi feito para funcionar nesse corpo, que é o corpo de Cristo. E se a engrenagem do corpo não funcionar bem, as coisas não vão andar. Por isso que nós precisamos ter discernimento de espírito. Por isso que nós precisamos amadurecer o nosso espírito. Por isso que nós precisamos discernir o nosso espírito. Diga comigo, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então as coisas do espírito discernem pelo espírito. Não é na nossa razão, porque nós vamos ficar confusos. A nossa mente vai nos enganar, vai querer nos roubar de alguma forma. As nossas emoções. Não, nós somos espírito. E nós precisamos discernir pelo espírito as coisas de Deus. Esse culto aqui é espiritual. E se você estiver conectado, sensível no seu espírito, você vai saber aquilo que está acontecendo agora. Discernimento de espírito. Isso vai trazer para você o quê? Maturidade. Você ser sensível no seu espírito vai trazer maturidade para você. E não vai funcionar só dentro da igreja, não. Vai funcionar na sua casa, no seu trabalho. Ao lidar com as pessoas, nos seus negócios. Discernimento de espírito.
Espírito Santo vai estar guiando você continuamente. Não pense que você está sozinha. Mas eu não escuto o Espírito Santo. É claro, você não está dando ouvido. Como é que você vai escutar? Porque ele tem falado, com certeza. Ou ele tem falado pela palavra dele, ou ele tem falado dentro do seu coração, ou ele tem falado com você de alguma forma. Ele tem falado, tem chegado aí os comandos dele para a sua vida. Agora, se a gente não está ouvindo, é outros 500. Aí é a nossa culpa, que nós não estamos tendo discernimento no nosso espírito para acatar os comandos que vêm da parte dele. Aleluia! Você entende? Nós somos seres espirituais. Então as coisas têm que ser discernidas pelo Espírito. Escutar os comandos do Espírito para a nossa vida. Deus ele tem instigado essa igreja aqui a crescer. Instigado a mim e a você a sair da nossa zona de conforto. Quantas e quantas vezes eu já falei para você, põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não, a palavra de Deus diz isso. Mas quando a gente fala isso, quantos de vocês já colocaram a mão depois disso? Eu vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês tiveram a oportunidade, mas não fizeram? Por quê? Entra em um conflito com a nossa cachola, com a nossa mente, com as nossas emoções. Mas se ele não for curado? E se ele rejeitar? Mas se ele achar ruim que eu for orar por ele? Meu filho, escuta o comando do Espírito. Faça o que ele está mandando você fazer. De repente, aquela pessoa estava passando por uma situação muito precária. Estava, por exemplo, com um tumor na cabeça e você foi lá e escutou simplesmente o Espírito Santo declarar sobre sua vida. Cura divina se manifestando. E aquela pessoa instantaneamente ser curada. Porque você não limitou a Deus. Aquela pessoa vai ser um testemunho vivo. Testemunho vivo. E aonde que ela passar, ela vai falar do poder de Deus. Aonde ela vai passar, ela vai falar que esse Deus existe. Esse Deus é verdadeiro. Ele me curou de um tumor na cabeça. Você entende? Aleluia! Então, cada um funcionando bem naquilo que foi chamado. Funcionando bem naquilo que foi chamado. Pastor, mas eu não sei o que eu fui chamado ainda. Eu não sei para qual, onde eu me encaixo. Então você tem que dar a oportunidade para você. Se der a oportunidade de ser esticado, se der a oportunidade de Deus te usar. Eu nunca imaginei que eu ia estar pastoreando, porque o meu negócio era evangelizar. Cura, milagres, cura, milagres, cura, milagres. Para falar para mim dentro da igreja, meu Deus, o livro não quer ficar dentro da igreja, não. O povo perdendo lá fora e a gente dentro da igreja, não, a gente precisa estar lá fora. Era desse jeito que eu pensava. Mas aprove a Deus. Ele achou um coração que estava ali, submisso aos comandos dele. Vai pastorear, meus filhos. Vai pastorear. Amém, Senhor. Estou aqui para obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia. Deus está falando com alguém. Amém? No 24, 12, 24. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro desse corpo. Aleluia! Se meu irmão sofre, eu vou sofrer também. Se eu dar uma bicuda aqui no cantinho do dedo aqui, meu corpo todo vai sentir. Mas foi um dedinho lá, pequenininho, um mindinho lá que bateu na quina. Mas todo o meu corpo está sentindo, porque está tudo interligado, é uma coisa só. Mas ele fala aqui, da mesma forma que você é honrado, todos nós somos honrados também, porque nós fazemos parte de um corpo só. Se as coisas vão bem aqui, é porque todos nós estamos funcionando bem. Se um aqui está numa fase difícil, todos nós também estaremos envolvidos nessa causa. Nós pegamos junto, por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros, porque todos nós sentimos. Aleluia! Individualidade aqui não cabe, fofoca aqui não cabe, inveja aqui não cabe, competição aqui não cabe, porque nós somos corpo de Cristo, nós fomos feitos para funcionar bem. Aleluia! 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda aos que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm dons, todos os dons de curar?
Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, a excelência do amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Um caminho mais, o quê? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, a excelência do amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aqui foi estipulado apóstolo, 5 dons ministeriais. Faz assim comigo. Apóstolo, por que esse dedo aqui? Como é que fala esse dedo aqui? O joinha? Polegar. Por que o polegar? Porque o apóstolo ele vai tocar em outros dons também. Porque o apóstolo é aquele que vai abrir obra, é aquele que vai edificar, aquele que vai treinar, aquele que vai levantar. Então ele precisa estar tocando nos outros dons também. Por isso que ele é esse dedo aqui, ele toca nos outros dons. Esse aqui é o quê? O indicador. É indicador, né? O indicador. Por quê? Alguém sabe? Profeta. Eis que te digo. O profeta ele vai na palavra de conhecimento, ele vai falar de sabedoria, falar de revelação, visões. Você vai se identificando aí qual você foi chamado, qual dom você foi chamado. Visões. Esse aqui do meio, evangelista. Por que esse aqui do meio? Porque evangelista é aquele que vê multidões, sempre está atrás de alma, olhando do alto. É aquele que toca nos dons de cura, é aquele que toca nos dons de milagre, é aquele que sempre está pensando, buscar a pessoa que está oprimida lá fora e trazer para a igreja. É aquele que sempre está pensando em cruzadas, é aquele que está sempre atrás de alma. Esse é o evangelista. Ele é aquele que joga a rede. Por exemplo, alguém poderia ministrar aqui para um público, aí vinha 1, 2 gatos pingados. Mas quando o evangelista vai ministrar para o mesmo público, ele lança a rede e traz aquele rebanho todinho. Tem uma multidão de peixe, de água para Deus. Por quê? Dom que foi derramado na vida dele. Essa habilidade, essa coisa dentro dele. Ele joga a rede e vem aquela multidão. E facilidade de buscar a pessoa que está afastada, a pessoa do mundo. Esse aqui, eu nem sei o nome desse dedo aqui, anelar. Esse aqui, porque esse aqui é quem? É o pastor. Por que pastor? Porque ele é casado com a igreja. É aquele que tem o governo, é aquele que tem a sabedoria, é aquele que tem como é que fala? Administração. Ele sabe administrar bem as coisas. Cuidar das ovelhas. O cuidado com o corpo de Cristo. Ele é casado com a igreja. Tem uma veia que liga daqui até o nosso coração. Por isso que ele é casado. E Mindinho é um mestre, chamado mestre. Por que pequenininho? Porque o mestre ele vai enfiar a faca em você, vai girar a faca assim, e vai sorrir e você vai estar mas vai estar recebendo. O mestre é aquele que vai entrar nos buraquinhos mais pequenininhos, onde os outros não entram, com a palavra de Deus. O mestre é aquele que vai ensinar, vai pegar na tua mão e vai andar com você, mostrando a luz da palavra a respeito da Bíblia. Esse é o mestre. É aquele que pega você no colo, parece que você fica até flutuando, né? Sai edificado, sai sabido aqui, né? Mais inteligente. As meninas gostam que eu falo sabido. Amém? Esse é o mestre. Então todos nós fomos chamados para o corpo de Cristo. Mas eu não me identifico nenhum desses. Eu fui chamado para estar nos bastidores, eu fui chamado para ajudar. Eu amo botar esse copo de água aqui. Eu amo limpar o chão da igreja. Eu amo fazer alguma coisa, eu amo fazer outra coisa. E não é isso daí. O que é? Grupo de socorros. É o que sustenta os dedos. É a palma da mão. É o grupo de socorros. Ele vai sustentar os dedos. Então ele é muito importante. Muito importante. Todos nós somos importantes. Todos nós fomos chamados para encaixar em algum lugar. Para funcionar bem o corpo de Cristo. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? E aqui no 31 que a gente leu no finalzinho, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais o quê? Excelente. E o que é esse caminho de excelência? Ele fala aqui, se eu falar em línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os ministérios e todos os conhecimentos, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses,
não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás. O que ele está falando aqui? Ele fala assim, tudo isso que vocês aprenderam agora, sobre os dons, os talentos, milagres, curas, tudo isso que vocês escutaram agora. Se vocês não tiverem amor, nada disso vai servir. Se vocês não tiverem amor, vai ser tudo em vão. Ou seja, acima disso, tem um amor que nós precisamos viver. Acima disso, tem um amor que nós precisamos praticar. Acima disso, tem um amor que respalda todas as outras coisas. Não adianta nada a gente ver um paralítico levantar, um coxo andar, um cego enxergar. Não adianta nada a gente profetizar, mas se a gente não andar em amor, não vai valer de nada. Vai ser em vão. Vai ser como aquele sino que fala, né? Tatinina, aquele... Não vai ter proveito algum. Vai só ser aquele barulho. Se não tivermos amor, se não andarmos em amor, não vai valer a pena. Eu acho que eu já contei para vocês aqui, se eu não contei aqui, contei na outra igreja, mas falei a respeito de uma experiência que eu tive. Estava desfrutando de curas, milagres, estava vendo os paralíticos andar. A Fabiana falou no domingo passado, né, retrasado, que eu peguei na cadeirante, né, ele não andou. Mas aquilo ali foi o primeiro cadeirante que eu pus minhas mãos, ele não quis andar, Mas depois disso, quantos deles andaram? Quantos e quantos foram curados? Então, eu estava nessa pegada, ver as pessoas ser curadas, as pessoas se levantarem, coxos andarem, pé crescer, perna crescer. Mas um dia Deus me corrigiu. O Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que estava operando, fazendo os milagres, as curas, falou, ei, você que está usando os meus dons, nada disso vai servir se você não andar em amor. Sabe o que eu respondi para o Espírito Santo? Eu tive a cara de pau de responder para o Espírito Santo. Coisa de amor, né? Para a mulher. Você acredita que eu tive coragem de responder isso para o Espírito Santo? Mas coisa de amor, negócio de amor, né? Para a mulher. Eu quero ver a cura, eu quero ver a milagre, eu quero ver os paralíticos saírem correndo. E falar, sente e aprenda sobre o amor. Porque tudo isso não vai servir de nada se você não estiver andando em amor. Toma ali, uma água gelada. Eu já tinha presenciado uma pessoa ressuscitar. Vem aí. E toma ali balde de água gelada. Senhor, mas as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo curadas. O Senhor tem me usado nesse meio de cura, de milagres, de prodígios. Por que eu vou querer aprender agora de amor? Em boas mãos, a pessoa se curar e vai-se embora. Para que eu aprender sobre amor? Aí onde ele falou, eu preciso que você aprenda sobre amor. Rapaz, literalmente, eu via como se aquela capa, aquela unção, aquele dom, fosse tirar daquela capa de mim pendurada. Eu vi isso no Espírito. Eu falei, amém. Eu vou aprender o que é amor. E fui, o quê? Estudar. E quando você se decide a ser esticado, quando você se permite a ser lapidado, Deus pega junto com você. Até então eu era ignorante a respeito de amor. Eu era ignorante a respeito desse assunto. Mas quando meus olhos foram abertos, que eu permiti com que meus olhos fossem abertos, as coisas começaram a acontecer. Oportunidades de viver, praticar o amor. O que é amor? Praticar o que é amor. E quando eu entendi o que é amor, que tudo aquilo que eu estava presenciando não era nada próximo do que é o amor, me derramei, comecei a chorar, porque o quê? Rema chegou, revelação chegou para mim, meus olhos foram abertos, houve um arrependimento genuíno, me posicionei. Há uma grande diferença de você se arrepender e de você ter remorsos, porque o remorso ele faz você se arrepender naquele momento, mas você comete a mesma coisa. Você não tem uma mudança de vida, você não tem uma transformação, mas o arrependimento ele transforma, além de transformar a sua vida, ele muda a sua rota, a forma de como você pensa, a sua rota da sua vida, ele vai mudar o arrependimento. E naquele momento eu senti um bálsamo na minha vida. Mas eu queria beijar até os cachorros que eu vi na rua, eu queria beijar, porque inundou meu ser, inundou meu coração. A compaixão, o amor pelas pessoas, o amor pela vida das pessoas. A compaixão pelos próprios irmãos da igreja, porque tinha pessoas que queriam estar andando com a gente, mas não tinha essa garra. Eu falei assim, você não quer? Tchau. Faça chutar, você embora. Não quer? Tchau para você. Aprendi a ter compaixão e andar em longanimidade com os próprios irmãos da igreja. Alô? Não é só lá fora. Aqui é um lugar de treinamento dentro da igreja, nos departamentos onde você vai ter a oportunidade de ser esticado, lapidado.
dentro da sua casa, onde você vai ser instigado todo instante, o tempo todo o tempo, a desenvolver, a crescer, a amadurecer, a exercer o fruto do Espírito, a andar em amor. Dentro da sua casa é o melhor local para você andar. É o melhor local para você praticar essas coisas. Dentro da sua casa. Porque lá na sua casa é onde você não tem máscaras. É onde que você é você mesmo. É onde que você não tem nenhum tipo de roupa. Literalmente. É onde que você mostra a sua face, o outro lado da sua face. Porque aqui você consegue se conter. Aqui você consegue se mostrar de uma forma. Mas quando chega na sua casa, o que nós temos respondido sai da nossa boca para os nossos queridos, nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. O que nós temos falado? Deixar de sair da nossa boca. Aleluia. 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Aqui está falando assim, por mais que você não entenda e não compreenda na sua totalidade sobre tudo isso que nós falamos aqui, nós conseguimos ver o reflexo de tudo isso. Mas se você tiver essas três coisas aí, viver o amor, meu filho, você está completo. Você vai encaixar, você vai conseguir viver e vivenciar as coisas para mim, para você. Vai chegar um dia que nós vamos ter essa exatidão. Vamos entender completamente como que é viver tudo isso. Vai chegar um momento que nós vamos desfrutar de tudo isso, quando nós somos arrebatados, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Mas até lá, o que é? Vamos viver em amor. Vamos viver em amor. Por quê? Porque as outras demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas não fique bitolado, querendo saber qual é o seu chamado, qual é a sua função, qual é o seu dom. Não, eu sou apóstolo. Não, eu sou pastor. Não, eu sou mestre, profeta. Não, deixa Deus usar como Ele bem quiser. Deixe os frutos falar por você mesmo. Apenas se permita ser usado por Deus. Apenas se permita Deus te usar com os dons e talentos que Ele depositou na sua vida. Aleluia! Em amor. Em amor. Ou seja, se eu for profetizar alguma coisa e não estiver andando em amor, vai sair coisas negativas, vai sair coisas pesadas, vai sair de uma forma eu não vou conseguir filtrar, porque eu não estou andando em amor. Eu vou estar limitando o poder de Deus a operar na minha vida. Eu vou estar reduzindo o poder de Deus a operar através da minha vida. Porque eu lembro muito bem, a partir do momento que eu comecei a viver o amor do tipo de Deus, o amor ágape, que nós estamos falando aqui, o amor ágape é o amor do tipo de Deus. Quando eu comecei a buscar e querer viver o amor do tipo de Deus, a unção parece que dobrou. Ou seja, eu não estava limitando o fluxo. Eu não estava limitando o poder de Deus fluir da minha vida. Aleluia! Você está entendendo? Você está aprendendo alguma coisa? Então, reaviva o dom que há dentro de você. Reavivar. Reavivar o dom que há dentro de você. Sei que muitos aqui foi chamado para profetizar. Não para dar profetada, mas para profetizar. Eu sei que tem algumas pessoas que foi chamado para evangelizar, outros para pastorear, outros para ensino, outros para abrir igreja, treinar, levantar pessoas e outros para servir nos bastidores. E eu quero instigar nessa noite você reavivar o dom que está dentro de você. Não limite o poder de Deus que opera na sua vida. Tire ele da gaveta. Deixa ele fluir através de você. Deixa fluir. Mas para isso você precisa começar. Enquanto você não começar, você nunca vai mudar de fase. Você nunca vai crescer, desenvolver o talento que há dentro de você. Se Deus manda você dar uma palavra, mesmo que você não saiba filtrar de uma forma, você chega lá, Deus está mandando falar isso e isso. Vai-se embora. Na próxima vez Deus vai te dar mais outra oportunidade.
E assim você vai desenvolvendo esse chamado dentro de você. Filtrando. Se Deus falou para você orar por um enfermo, impõe as mãos e ore. Não limita a Deus fluir através de você. Se não foi curado, não é com você. A oração foi feita. A palavra de Deus, impor as mãos e eles serão curados. Nos enfermos eles serão curados. É isso que a palavra de Deus fala. Não fala para mim, da minha parte, fazer alguma coisa, não. Só impor as mãos. Impõe as mãos e as pessoas são curadas. Mas se você não começar, quando que isso vai acontecer? Igual que eu falei a primeira vez. Eu orei para o cadeirante, ele não levantou. Peguei no braço dele e levantei ele. Vai levantar assim, não vou não. Você vai levantar, mesmo que eu vou na marra. São etapas. São níveis. Amém? Esses dons é para hoje. Não é para viver de passado. Não é para viver do que aconteceu lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Aonde que você se permitia fluir através de você. Os dons. Não, os dons é para hoje. Os dons é para agora. Tudo isso é para hoje. Para você abençoar o corpo de Cristo. Você fazer funcionar a engrenagem que é o corpo de Cristo. Então todos nós somos importantes. Você viu aqui que todos foram alcançados. Todos aqui foram alcançados. Se você não identificou com nenhum desses outros, tem um grupo de socorro. Todo mundo foi chamado para alguma coisa. Para exercer dentro do corpo de Cristo. Então essa super quinta, nosso culto da super quinta, eu quero e desejo que esses dons estejam em operação no nosso meio. O apostolado, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, os socorros, profecias, curas, milagres. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia! Fique de pé.